A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Vamos hoje ler 3 capítulos de carta de Paulo a 1 Timóteo, que contém 6 capítulos e escrita em 63 depois de Cristo. Nós vamos fazer essa leitura hoje para amanhã finalizarmos ela. Amém? E capítulo 3 vai falar ali o propósito da carta de Paulo, alerta contra o legalismo e a riqueza, no capítulo 4, e relações na igreja, no capítulo 5, onde a busca pela piedade, o aviso contra a ganância, vai ser acentuado no capítulo 6, que nós leremos amanhã, amém? Então nós vamos fazer essa leitura de 1ª carta de Timóteo, capítulo 3, e vamos ver aqui os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronte no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também esses sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Capítulo 4, apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Fidelidade e diligência no ministério. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos um Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Mas estas coisas
Manda estas coisas e ensina-as, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Capítulo 5, acerca dos velhos e viúvas. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, ao jovem como a irmãos, às mulheres idosas como a mães e às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita a viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra, mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprende também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Acerca dos presbíteros, vários conselhos. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que se prevençam, guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestadas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Amém. Glória a Deus. Finalizamos aqui a leitura de 3 capítulos hoje, capítulo 3, 4 e 5, onde Paulo admoesta Timóteo a conservar coisas que serão salutares, para a boa ordem na igreja, no culto, e também para a administração da igreja, cuidar das viúvas, que são verdadeiramente viúvas, que precisam, que necessitam de boa fama, de bom testemunho, e que tenham praticado as coisas necessárias
para que elas sejam dignas de toda a aceitação. Amém? Conselhos aqui para o presbitério e diáconos, né? Então, o obreiro tem que ter qualificações, boa reputação, ser marido de uma só mulher, ser não dada a muito vinho, a exageros, né? Uma pessoa que tenha domínio próprio e que possa ser irrepreensível, e sendo assim, terá um bom testemunho de todos. Amém, meus queridos? Nós vamos então encerrar fazendo uma oração e amanhã, se Deus permitir, retornaremos. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua graça e misericórdia, por ter nos sustentado no decorrer da noite, Senhor, e estarmos aqui para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai querido, Deus amado. Continua no controle, continua, Deus querido, Deus amado, no controle de todas as coisas em nossas vidas, seja, meu Deus, em que for que nós viermos a ter, meu Deus, no decorrer desse dia, meu Pai, algo a fazer e realizar, que o Senhor possa estender as tuas mãos, dando a bênção, a vitória, tirando empecilho, embaraço, todo espírito contrário, toda barreira, todo impedimento, venha ser colocado por terra, em nome de Jesus, ó Pai. Alcança cada vida, cada alma que está aí, meu Deus, perseverando em buscar ao Senhor, está aí querendo, desejando adquirir mais conhecimento, sabedoria, entendimento, inteligência da Tua palavra, meu Pai, e que o Senhor possa resplandecer a Tua luz em meio às trevas, para que elas possam se dissipar em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Até amanhã, que Jesus te abençoe e fique com Deus.